Boa tarde, sétimo ano. E aí, como é que vocês estão? Bom, nos encontramos aí rapidinho pelo Meet para fazer as correções das atividades, né? Que estavam faltando. Semana passada ficou para vocês fazerem as leituras aí de caules, né? E folhas também. Hoje eu vou explicar sobre os mesmos, né? Só para complementar a questão da leitura de vocês, que o livro ele tá bem autoexplicativo, né, gente? Então, para quem leu, para quem realmente leu, entendeu aí tranquilamente, né, o assunto. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai entender o que é e qual é a sua função, gente. Então, assim, ó, o caule, ele é como se fosse o corpo da árvore, como se fosse, não, é o corpo da árvore, né? Ele é responsável por sustentar a copa das árvores, ou seja, sustentar a parte de cima, as folhas da árvore. Ele também é responsável pelo transporte aí de seiva elaborada e bruta, no caso, transportar a água e os sais minerais da raiz para a folha e transportar a matéria orgânica da folha para a raiz. Então, essa água, esses sais minerais que estão aí na raiz é obtido através da água que a raiz ela atrai e também da questão dos nutrientes da terra. E essa matéria orgânica ela é adquirida através da fotossíntese. Então, é uma via aí de mão dupla. Lembra que eu falei um pouquinho sobre xilema e floema, né? Então, o tronco ele é responsável, o caule ele é responsável por isso. E também a questão de realizar a integração de raízes e folhas. Como a gente sabe que as raízes elas dependem também dessa nutrição, dessa matéria orgânica que é atraída pelas flores através da fotossíntese. E as folhas elas precisam dessa água e desses sais minerais. Essa água, inclusive, para fazer o processo de fotossintetização aí que é obtido da raiz. Então, o caule ele faz essa integração, né, de folha com raiz. Por isso a setinha subindo e descendo. Então, é isso, gente. E além disso, né, o caule ele também permite que muitas plantas elas se desenvolvam em direção da luz, viu? Permitindo assim que essas plantas elas recebam, né, melhor iluminação, para que recebendo essa melhor iluminação, ela possa realizar a fotossíntese. E esse movimento, gente, é chamado de fototropismo. Porém, nós temos dois tipos de fototropismo. Nós temos o fototropismo positivo e o negativo. Então, quando o crescimento da planta ela ocorre em direção ao estímulo de luz, é chamado de fototropismo positivo. Porém, quando ocorre no outro sentido, no sentido contrário à luz, é chamado de fototropismo negativo. Então, tem algumas plantas que elas não são adeptas, não são chegadas tanto à luz solar. E aí, ela vai ao sentido contrário, viu? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos entender aqui um pouquinho sobre divisão do caule, né? Ele possui algumas partes. Nós temos aí a gema apical, a gema lateral axial, o nó e o entrenós. Então, vamos lá. Procurem aí logo a gema apical. Ou, no caso aí, gema axilar. Que ficou aí na imagem, né? Então, nesse caso aí, essa gema apical ela é responsável por permitir o crescimento rápido do caule. A gema axial ou lateral a gema axilar, na verdade. Gema terminal é a gema apical, gema axilar, olha. Ela é rica em tecido meristemático, né? Tecido presente nas plantas. E ela é capaz de dar origem aos ramos e às folhas e flores também. E o nó, dá para ver aí o nó, é o local que de encontro entre as gemas laterais, tanto a gema apical quanto a gema lateral, né? As gemas laterais. E o entrenó, que é a região entre a região entre um nó e outro.
É aquele espaçozinho que fica entre um nó e outro. Então, o caule ele é dividido aí em gema apical, gema lateral, nó e entrenós, ok? Agora vamos entender aqui um pouquinho. Nós temos alguns tipos de caule, né, gente? E os caules, eles podem ser aéreos, eles podem ser subterrâneos ou aquáticos, né? Isso aí vai depender da necessidade e da adaptação do vegetal. A gente sabe que tem vegetais que não sobrevivem na água, ou que só sobrevivem na água, só sobrevivem na terra, e só sobrevive aí nas partes aéreas de outras plantas, né? Eles podem desenvolver modificações ou até se especializar, né? Especializações. Transformando-se em algo, como a gente vai ver, espinhos, gavinhas, mas a gente vai ver mais na frente. Agora a gente vai entender um pouquinho aí os caules aéreos. Vamos falar um pouquinho. Então, os caules aéreos são todo caule que estiver acima do solo, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelos caules aéreos eretos. Quais são? Vamos lá. São aqueles que crescem perpendicularmente ao chão, né? São aqueles que crescem utilizando aí a terra, né? Mais ou menos isso. Nós temos o tronco como o haste e o estipe. O tronco, gente, pronto. Vocês conseguem observar aí nas imagens claramente o que é o tronco, né? Nesse caso, o tronco, eles são bem desenvolvidos e bem ramificados também. E são mais típicos nas florestas. Isso não quer dizer que a gente não encontre também na cidade, se a gente vê algumas árvores com troncos bem significativos. E nós temos vários exemplos aí: goiabeira, mangueira, laranjeira, entre outros. O próximo é o colmo. É um caule que não é ramificado, ou seja, é um caule reto, né? Tem esses nozinhos, prestem atenção nos nós. E o entrenós, que é esse espaço entre um nó e outro. Então, possui nós e entrenós, que são bem visíveis, viu? Eles podem ser ocos, como é o caso do bambu, ou cheio, como é o caso da cana-de-açúcar. A haste é um caule fino e ramificado, né? Curto e pode realizar o processo de fotossintetização, podendo realizar a fotossíntese, e são geralmente verdes e flexíveis, né? Aí eu trouxe alguns exemplos, mas também nós temos como exemplo a salsinha, o couve-flor. E estipe é um caule não ramificado, com folhas apenas nas extremidades, né? No caso lá no topo, na região, essa região a gente chama de região apical, viu? E como exemplo nós temos o coqueiro e as palmeiras, ok? Então, nós falamos agora sobre os caules eretos, certo? Ou seja, os caules que crescem para cima, de forma perpendicular ao chão. E além deles, falamos também sobre alguns outros caules que tem, no caso os rastejantes, né? São o quê? São estruturas finas e longas que crescem sobre o solo. Então, rastejam sobre as superfícies. Por isso, o nome rastejantes. Então, no caso do rastejantes, nós temos aí o sarmento, cresce ao longo do chão a partir de um único ponto, que é a raiz. No caso daí, a uva, o chuchu, o maracujá também. Ele tem uma única raiz, mas ele cresce, né? Fica enorme se houvesse apoio, né? No caso, é feito umas estruturas para apoiar esse tipo de árvore. Outra, o estolho, né? Cresce ao longo do chão, fixando vários pontos. Ele se fixa em vários pontos aí. No caso, o morangueiro aí, gente, ele tá suspenso, mas ele cresce também no chão. Aí nós temos o morangueiro e a abobreira, a melancieira também. E por fim nós temos os trepadores, né? Que crescem
se enrolando em uma superfície que dá suporte, dá sustentação a ele. E são longos e finos. Então, como exemplo, nós temos o maracujá também, que é uma árvore trepadeira, né? Ela precisa de outra para se sustentar. Pronto? E ainda, falando sobre os caules subterrâneos, né? Pronto, falamos sobre os caules aéreos, né? E vamos falar agora um pouquinho sobre os caules subterrâneos, né? Que são as raízes tuberosas, que acumulam aí nutrientes. Então, nós vamos falar sobre os caules subterrâneos. Dentro dos caules subterrâneos, nós temos o bulbo, o rizoma e os tubérculos. E vamos falar também sobre outras adaptações caulinares, adaptações, né, do caule, que são as gavinhas, os espinhos e os cladódios, né? Então, vamos começar aí pelos caules subterrâneos, vamos falar todo o caule que estiver abaixo do solo, né? Obviamente, se são subterrâneos. Então, iniciando aí pelo bulbo. É uma estrutura formada pela união de caule reduzido, né? E folhas. Usados muitas vezes como fonte de alimento, como é o caso da cebola, do alho, né? São ricamente rico em substâncias nutritivas, que são os catáfilos, né? Outro exemplo são os tubérculos, né? Caules subterrâneos, bem divididos, né? Bem desenvolvidos, na verdade. São geralmente arredondados e apresentam gemas laterais. E também são ricos em substâncias nutritivas. No meu caso da batata inglesa. E os rizomas, gente, são caules, são subterrâneos também. E parecem, se assemelham a raízes. Mas possuem essas gemas laterais, né? São essas ramificações aí. Crescem paralelamente ao solo e podem também armazenar substâncias nutritivas. No caso de alguns exemplos que tem essas substâncias nutritivas, nós temos a bananeira, o gengibre, viu? Então, vamos falar agora sobre como a gente percebeu, nós temos as plantas que são compatíveis com as condições do ambiente, a qual elas se adaptam aí, né? Mas o caule, ele, como eu falei, ele é passível aí de surgir especializações com funções diversas, né? Então, como exemplo, nós temos as gavinhas aí, que parecem pequenas molas e servem para fixar a trepadeira à superfície. Então, elas estão aí presentes nas trepadeiras para que elas se fixem a outra árvore ou qualquer outra superfície que dê sustentação. Os espinhos, que protegem a planta dos predadores, é uma forma de adaptação por conta dos predadores, né? E os cladódios, que são adaptações, gente, de espécies que estão presentes na nossa região seca, né? Realizam fotossíntese, mesmo não contendo folha nesse caso, mas elas realizam sim fotossíntese, retêm a água, né? E não possuem folhas, então elas realizam fotossíntese, mas elas não perdem tanta água por conta de não ter essa folhagem, que é o que a gente sabe que mais perde água no processo de fotossintetização. Então, ela minimiza essa perca de água aí por conta da transpiração, por conta de não haver essas folhas, né? O que ajuda bastante a sobreviver nos tempos, na época seca nossa, que é bastante forte e prejudica, né? Prejudicaria se não houvesse essa adaptação. Então vamos lá. Falamos aí sobre os caules, agora vamos falar um pouco sobre as folhas. Talvez fique extenso um pouquinho o vídeo, mas a gente precisa, né, adiantar. Então, vamos lá. São estruturas presentes nos vegetais. É responsável principalmente, gente, pela fotossíntese, pela respiração e pela transpiração. Ou seja, ela controla a perca, a perca de água, né? Na forma de vapor pela planta. Então, essa respiração nada mais é que a liberação do excesso de água
que ocorre na maioria das espécies graças às estruturas de estômatos. Eu vou explicar para vocês o que é. Os estômatos, gente, são pequenas aberturas, né, responsáveis pela passagem da água aí, observa a imagem. E também responsável por essas trocas gasosas da fotossíntese. Então, além disso, as folhas elas possuem superfície ampla para facilitar a absorção de luz solar. Então, aí, ó, nós temos um estômato aberto. Você vê aí a complexidade. E nós temos um estômato fechado. Então, o estômato ele serve para quê? Né? É uma abertura responsável pela passagem da água e pelas trocas gasosas realizadas pela folha. Então, vamos lá. As folhas, nos tipos mais comuns, claro, nós podemos observar as seguintes regiões. Nós temos aí o limbo, é uma parte laminar da folha, que é dotada de nervuras, ou seja, estruturas compostas de xilema e floema, vasos que distribuem a seiva, falamos aí um pouquinho sobre o xilema e o floema, né? Distribui essa seiva aí ao longo do tronco da árvore, do caule, na verdade. Nós temos aí o pecíolo, é uma estrutura que prende o limbo ao caule, né? É uma estrutura que sustenta aí, que fixa o limbo ao caule. E nós temos aí a bainha, gente, que é a expansão da base da folha que fica junto ao caule. Já tá aí, já é a ramificação, a junção aí com o caule, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho sobre os tipos de folha. Então, elas possuem modificações, elas possuem modificações adaptativas, né, ao meio ambiente, claro, e podem ser de vários tipos. Vamos começar as folhas peninérveas das cotiledôneas, né? Possuem nervuras aí ramificadas, parece a pena de uma ave, né? Por isso o nome peninérveas. E tem como exemplo a mangueira, a goiabeira e o cajueiro. As folhas paralelinérveas, meu Deus, é quase um trava-língua, das monocotiledôneas, possuem aí nervuras paralelas. Exemplo é o milho, a grama, entre outros. Folha modificada, você vê que já é um pouquinho diferente, né? A gente não acreditaria que, por exemplo, isso aí fosse uma folha. Então, são folhas que são atrofiadas, finas, pontiagudas, né? Ou adaptadas a climas secos. E que estão presentes aí nas plantas cactáceas, né? As nossas cactáceas aqui, a palma, o mandacaru, o xique-xique, o cacto, né? E é comum na nossa região. E são importantes, gente, porque elas evitam a perca da água pelo processo de transpiração, né? Já que reduz a superfície de exposição das folhas. Por isso, essa adaptação, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da adaptação com relação à seca, né, da nossa região. Outra aí são os espinhos. São folhas encontradas na base de alguns tipos de flores, né, podendo ser coloridas, atuando como estruturas atrativas de insetos e pássaros. Então aí, gente, nesse caso, essa partezinha aí do cacto, do frade, essa partezinha vermelha, viu? Onde tem essa frutinha, que também é um atrativo para os animais fazerem aí o processo de polinização, né? Essas cores, elas atraem esses animais. E nós temos os catáfilos. São o quê? Folhas especiais que atuam como órgãos de reserva de nutrientes. E nós temos como exemplo a cebola e o alho também, né? Então, aí nós temos na cebola, a cebola é um bulbo tunicado simples, catáfilo também conhecido como túnica ou escama, casca também é conhecida como catáfilo externo ou película envolvente, né? E o prata aí é conhecido também como caule. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro, vocês tenham compreendido aí tudo certinho, tudo bonitinho. Então, não temos correção, porque já fizemos a correção. Então, peço que deem atenção à explicação. Qualquer dúvida, gente, por favor, entre em contato e tirem as dúvidas de vocês.
porque fica complicado vocês compreenderem, entenderem, aprenderem um assunto se vocês não tirarem dúvidas. A atividade de hoje, gente, como atividade de hoje, nós temos aí a leitura das páginas 182 a 188. Lembrando que nós temos aí algumas coisas no meio dessas páginas, não é tudo isso de página não, viu? Vocês vão ler sobre estruturas vegetais, flor, fruto e semente, né? Vamos dar continuidade aí nas plantas. E responder as atividades das páginas 186, 187 e 190 a 193. Não é muita coisa, tá certo? Então, obrigada por chegarem até aqui. Espero que tenham gostado da aula. É um assunto muito bom, gente, de discutir, sabe? É interessante da gente trabalhar. Na sala de aula seria perfeito, mas como a gente não está podendo, a gente tenta levar por aqui mesmo. Então, boa aula. Qualquer dúvida até está disponível, viu?